necessárias, relevantes, que nós podemos adotar e construir, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, para podermos enfrentar todo esse momento que nós estamos vivendo. Quero pedir que o pessoal que está ligado conosco possa compartilhar, possa curtir, possa nos comunicar a cidade de onde está acompanhando a nossa transmissão. Quero agradecer muito aqui ao Armando, a Rosângela, né, e ao Fernando Pigato. E, para a gente iniciar, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Armando, que eu tinha feito fora do ar para ele agora mesmo. Né? Eu perguntei para o Armando: Armando, qual é o olhar do dia de hoje? O que nós temos para dizer para os nossos companheiros e companheiras que estão todos os dias acompanhando conosco esse debate? Qual é o olhar a partir do dia de hoje, doutor Armando de Negri? Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. O pessoal está muito, muito interessado, muita gente aqui presente para esse nosso bate-papo. Bem-vindo, Armando. A palavra está contigo. Ok. Muito obrigado, Pimenta, e pela oportunidade. Saudar aqui os colegas Rosângela e Fernando. Bom, novidade, lamentavelmente as novidades sempre parecem ser bastante ruins, né? Se a gente considerar os números, né, que foram publicados há pouco aí do balanço de novos casos e também dos óbitos no Rio Grande do Sul, nós tivemos, né, no registro das 24 horas anteriores 12.153 casos, o que é um número realmente muito grande, talvez tenha sido o registro com o maior número, né, diário no último período, e 331 óbitos, que é também expressão de uma média, né, das últimas 2 semanas, que é muito elevado, e que nesse número de 331 óbitos registrados, né, nas 24 horas anteriores, se marca muito bem a persistência de uma situação muito delicada, né? Inclusive o professor Alcides Miranda vai apresentar na quarta-feira no Conselho Estadual alguns números que ele vem analisando, e hoje me comentava que é notório, por exemplo, a proporção, né, de óbitos que, em comparação 2020 com o primeiro trimestre de 2021, óbitos que não chegam a ser hospitalizados, né, que estavam em 21% no ano passado e que saltaram para esse primeiro trimestre para 53%. Essa é uma informação relevante, porque significa pessoas que estão tendo óbitos em casa, nas urgências, sem terem o registro de ingresso na hospitalização. Armando, o teu som está rendendo um pouquinho, eu não sei se tu está com fone, se tu está sem nada. Estou sem fone. Melhora, chegando mais próximos? Melhorou. Melhorou. Dizendo que, então, nós tivemos esses números, né, muito expressivos de número de casos de óbitos aqui nas últimas 24 horas, continua documentando um nível muito alto, né, de incidência de circulação do vírus e, lamentavelmente, muitas mortes, que estão diretamente relacionadas ao grau de saturação do sistema hospitalar. Quer dizer, oficialmente, o Rio Grande do Sul, nesse momento, tem nas UTIs 106% de ocupação, né? E aqui em Porto Alegre, se nós fizermos um cálculo mais adequado, dizem oficialmente 115%, mas fazendo corretamente a análise, está em torno de 145% a ocupação. Digo isso e reforço o que eu estava dizendo, pelos dados do professor Alcides, mostrando que nós tivemos 21% de pessoas que morreram ano passado por Covid, que não registraram hospitalização, morreram antes de ser hospitalizadas. E este ano, nos 3 primeiros meses, agora fechando já março, perdão, nós já estamos chegando a 53%, que é uma informação muito clara de que nós estamos tendo inassistência, né? Estamos tendo incapacidade de responder a este volume extraordinário de doentes graves, né, com a circulação dessas variantes do vírus, e que, como tínhamos previsto lá atrás, em dezembro, estávamos caminhando para uma situação realmente muito desastrosa. Portanto, a novidade, que não chega a ser uma novidade, é que nós estamos persistindo, né, numa situação muito complexa. E nisso também destacar, portanto, esse conflito que se estabeleceu, né, nessas idas e vindas sobre a questão da cogestão, como esperávamos, né? Por isso tivemos aí atuando, buscando uma forma de bloquear na justiça a volta da cogestão. Tínhamos certeza que a cogestão, em muitos casos, em muitos municípios, significaria um relaxamento, né,
das restrições impostas pela bandeira preta no conjunto do Estado. E aqui, isso ficou claro em Porto Alegre, particularmente, né, pela postura do prefeito Melo. Tanto é que ontem houve uma ação do Estado, né, buscou na Justiça bloquear a expansão dos horários de funcionamento de comércio. Então, o que eu tenho para dizer, lamentavelmente, é que a persistência dessa negação em relação à gravidade da situação tem feito que a gente não tenha usado, talvez, o único recurso imediato que temos, que é realmente insistir numa restrição de circulação e numa forma de controle, né, da vigilância epidemiológica muito mais intensa, com bloqueios, né, com testagem, com quarentenas protetoras e assim por diante. Portanto, nós continuamos olhando de alguma forma passivamente a evolução de uma situação muito, muito grave, que tende a piorar bastante antes de melhorar. E isso é uma questão importante da gente entender. Muito bem, nós estamos aqui com o doutor Armando de Negri. O som do Armando está arranhando um pouquinho. O pessoal está com uma certa dificuldade para poder entender. Eu consegui ouvir bom, mas ele corta bastante. Doutora Rosângela Dornelles, eu tenho conversado bastante com a Rosângela, a gente tem se encontrado em muitas conversas, em muitas lives hoje em dia. A Rosângela sabe do respeito que eu tenho pelo trabalho dela e como é importante para mim as opiniões dela. E a Rosângela também ela tem um olhar, né, estadual sobre a doença. Rosângela, estamos com um ótimo público aqui e tenho certeza que muita gente que está aqui veio para te escutar, né? É isso que eu gostaria de te ouvir um pouco sobre qual é o teu balanço do momento da pandemia, mais no olhar do Rio Grande do Sul mesmo e no olhar do Brasil. Como é que tu caracteriza esse momento que a gente está vivendo, Rosângela? Bem, é um momento muito trágico, né, Pimenta, para nós todos, né, principalmente para quem perde seus familiares. Acho que isso não tem como resgatar, acho que é uma tragédia que a gente vem anunciando há um ano, né, Armando, Fernando e Pimenta, né, em relação a toda essa tragédia que a gente está vivenciando, né. O que mais angustia nesse momento ainda é a normalização, né, desse cotidiano nas cidades, que nos angustia muito, né. Quem mora em cidade pequena sabe que quando a gente anda nas ruas parece que não existe, né, nenhum comando, né, que se trate do que está acontecendo a nível estadual, parece que está distante disso. Isso é reflexo exatamente dessa facilitação da flexibilização, que é principalmente aqui no estado, que parecia, a princípio, né, um projeto e uma discussão muito nobre, né, frente a indicadores, que a gente já criticava, de indicadores que já vinham frágeis, né. Agora mesmo eu estava aqui antes da live olhando algumas coisas que eu não tive tempo ainda e vou ter que ter mais tempo para olhar. Não sei se o Armando já chegou a ver, e talvez o Pimenta e o Fernando não, o relatório de gestão do último quadrimestre do Estado, né, que foi apresentado na Comissão de Saúde até. Eu acho que o Armando até participou um pouco sobre isso. Mas, assim, é deprimente saber que um relatório, né, de um ano de tragédia tem uma discussão, assim, bem insignificante, né, nesse relatório que foi apresentado aos deputados, frente à questão orçamentária da aplicação da pandemia, frente à questão, para vocês terem uma noção, de 2019 para 2020, nós tivemos um aumento de óbitos por doenças infecciosas, que é onde está o CID, né, do coronavírus, da Covid, né, de 74,95% de óbitos, né, de um ano de 2019 para o quadrimestre, né, de 2019 para o quadrimestre de 2020. Então, ou seja, morreu mais 75% praticamente da população gaúcha, né, de causa exatamente pelo CID maior, né, que é o B94 que a gente usa. Então, isso é uma tragédia, né, isso não é pouca coisa quando a gente fala. E também, além disso, as internações, né? Nós tínhamos um total de internações, no relatório apresenta, de 3.600 no último quadrimestre, e que foram, pela mesma causa, né? 11.688, ou seja, num sistema que já estava, né, congestionado, com redução de leitos nos últimos 2 governos, nós tivemos aí um enfrentamento gigantesco, né, da população para conseguir um espaço para ser tratada dignamente. Então, a gente vem num momento muito cruel, né?
a nossa preocupação ainda frente ao Estado, né, o mapa da vacinação, ele, para quem entende um pouquinho, né, ele é horroroso. Nós somos uma população de quase 12 milhões de pessoas e nós apenas conseguimos vacinar, né, frente ao mapa que está publicado, né, na página da Secretaria. A primeira dose é recém 1 milhão de pessoas e a segunda, né, 290 mil pessoas, ou seja, né, nós vamos levar muitos meses para conseguir vacinar a população, né, exatamente o alvo, a população alvo de risco. Nós não estamos aqui nem falando da ampliação desse plano, né, de vacinação que possa estar ampliando para outras categorias, né? Aqui nós estamos falando daqueles grupos prioritários, né, que estão no Plano Nacional de Vacina. Então, a gente é muito sério essa questão da vacinação, que também, né, está distante. Eu estava vendo aqui, nós temos o grupo, né, que o deputado Pepe estava coordenando da comissão de vacina. Acho que essa semana deve estar saindo relatório, né, Armando, da questão dessa comissão da vacinação do Estado, que acho que vai nos sugerir várias questões aí importantes, né, mas a gente tem que ter vontade política, né, exatamente mudar, né, essa questão toda dos encaminhamentos que tem sido dado no Estado, né. Nós não podemos fazer de conta que nós estamos em bandeira preta. Nós precisamos atuar e agir como realmente deve ser, né? A flexibilização para os municípios que não têm estrutura na vigilância sanitária, onde uma população precisa ser educada para entender que o lockdown é para proteger a sua vida e não para deixar as pessoas, né, sem nenhuma renda, porque parece que é isso, parece que nós somos do grupo, né, que defendemos que as pessoas precisam ser miseráveis, né, Fernando? Que as pessoas, né, precisam estar em lockdown para não ter nenhuma renda. Então, assim, tem que acabar esse enfrentamento, né? Nós estamos aqui defendendo a vida, nós não estamos aqui defendendo que as pessoas estejam na miséria. Quem está defendendo que a população fique na miséria, infelizmente, é o governo atual federal que tem proporcionado nada, né? Nós estamos no final do mês de março de nenhuma renda básica aí para a população. Então, eu queria deixar esse recado inicialmente para o nosso debate. Muito obrigado, Rosângela. Companheiro Fernando Pigato, nosso amigo Peixe, de Rosário do Sul, e assumiu o Conselho Nacional de Saúde num momento delicadíssimo. Acho que o Peixe nunca imaginou, quando assumiu o Conselho Nacional de Saúde, Peixe. Nenhum de nós aqui poderia imaginar que nós estaríamos vivendo um momento como esse. E tem trabalhado intensamente, de forma permanente, né? Sou testemunha assim, da dedicação, do esforço do Peixe. A partir do Conselho Nacional de Saúde, Peixe, que olhar nós temos sobre o momento da pandemia no Brasil, com as informações que tu possui. Muita gente aqui conosco, quero agradecer aqui, quem ainda não curtiu, quem não compartilhou, possa estar aqui. Quem está aqui, com certeza, porque está tão interessado quanto nós em ter informação e poder entender e conversar conosco sobre esse assunto. Obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Peixe. Obrigado, deputado Paulo Pimenta. Obrigado também ao Armando e à Rosângela. A gente tem se encontrado também bastante para debater essa situação do que está acontecendo no Brasil, no mundo e também aqui no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, nós somos hoje o epicentro da pandemia no mundo. O Brasil é o epicentro da pandemia no mundo e o Rio Grande do Sul é o epicentro da pandemia no Brasil, né? E Porto Alegre também tendo destaque, inclusive, internacional negativo, né? No New York Times, sobre tudo que está acontecendo. Quer dizer, não foi por falta de aviso, não foi por falta de posicionamentos nossos, de alertas, né? De instruções, inclusive, baseados na ciência, baseados na Organização Mundial da Saúde, nas autoridades sanitárias responsáveis que existem em nosso país, que também não são poucas, estamos aqui entre nós, algumas, né? A doutora Armando, a doutora Rosângela fazem parte desse know-how que a gente tem à disposição para ajudar a enfrentar uma situação como essa, mas, infelizmente, temos um governo genocida. Um presidente que, com o seu exemplo, mau exemplo, arrasta seguidores e que, obviamente, trabalha a favor do vírus. Isso tem sido desde antes da epidemia chegar ao nosso país, né? Nós, do Conselho Nacional de Saúde, temos atuado muito. Eu tenho dito que conselheiro e conselheira de saúde é considerado na legislação
colaborador ou colaboradora eventual. Mas nós temos sido colaboradores e colaboradoras permanentes, cotidianamente nós temos atuado para enfrentar essa pandemia e o pandemônio. Obviamente que a gente tem uma série de documentos, como eu já falei aqui, a cada 3 dias, a média que nós tivemos no ano passado, a cada 3 dias, um posicionamento oficial do Conselho Nacional de Saúde para enfrentar esse momento. Mas, infelizmente, não tem eco no governo federal. Ainda bem que alguns governos estaduais, alguns governos municipais, seguiram orientações e a gente conseguiu fazer com que a situação não fosse mais grave do que está. E ainda bem que nós temos um sistema único de saúde alicerçado, na raiz, nos territórios do nosso país, que também enfrentou, mesmo sendo um sistema que vem sendo atacado desde o golpe de 2016, desfinanciado. Aliás, um absurdo que aconteceu 2 dias atrás no Congresso Nacional, obviamente que a gente sabe que o voto contrário do nosso deputado Pimenta, mas de aprovarem um orçamento para este ano menor do que o ano passado, seja algo que volta antes do que era a pandemia, com os efeitos da emenda constitucional 95, a emenda da morte, num ano que a pandemia continua, mais grave do que estava no passado, com tudo que ficou represado, que o ano passado não conseguiu ser atendido, que a gente precisa atender, e com as sequelas, inclusive, para além das pessoas que estão perdendo a vida, que ficam com a Covid-19, que a gente ainda vai descobrir muitas delas. Então, é um cenário do horror, mas é um cenário proposital. A gente está convencido disso. O governo deve ser considerado, sim, genocida, porque tudo isso é deliberado. Não é nada por acaso. Tem irresponsabilidade, tem incompetência, mas está associado a um projeto de morte ultra neoliberal, que faz com que, obviamente, é uma tese que eles têm, que tem muita gente em cima da face da Terra que eles acreditam que é plana. Então, nós hoje estamos enfrentando, obviamente, essa situação com posicionamentos ainda mais fortes do que a gente vinha tendo. Nós tivemos uma reunião com um grupo de senadores e senadoras há 2 semanas atrás e tomamos posição pela instalação da CPI da pandemia no Senado Federal. Achávamos que era importante que fosse uma CPMI, mas sabemos que na Câmara ainda é mais difícil do que no Senado. No Senado já tem 33 assinaturas, 6 a mais do que necessário. Ontem, inclusive, participamos de um ato com várias lideranças do Brasil inteiro para tensionar, e acreditamos que, inclusive, semana que vem, se o presidente do Senado não abrir a CPI, vai ter uma ida ao Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, também representei o Conselho num depoimento contra o ex-ministro da Saúde. Fizemos um dossiê do Conselho Nacional com todos os documentos que nós fizemos desde o início da pandemia e que não foram considerados, ofícios que não foram respondidos, enfim, recomendações, resoluções que não foram implementadas. Entregamos tudo isso, o ministro saiu, mas tem que responder, assim como o presidente da República tem que responder, tem que ser investigado, e, obviamente, que o lugar deles deve ser na cadeia. Esta é a questão. Este é o ponto que a gente está colocado. Obviamente, depois eu posso aqui tratar de outras questões que a gente fez, uma carta que a gente fez defendendo o lockdown de 21 dias, agora 2 semanas atrás também, de uma reunião com os conselhos estaduais de saúde, conselhos municipais de capitais e a Frente pela Vida, além de, quero detalhar algumas ações que tivemos também essa semana e o que estamos pretendendo para os próximos dias, próximas semanas aí. Muito bem, nós estamos aqui, gente, nessa live especial com a doutora Rosângela Dornelles, doutor Armando Denegri, os dois são médicos, o Peixe, Fernando Pigato, que é o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, o pessoal mandando muitas mensagens, muitos recados. Eu quero, Armando, ontem, olha, Rosângela, a gravidade disso que eu vou falar aqui, Peixe, nossa deputada Rosa Mendes, ela participou ontem, no final da tarde, de uma reunião da bancada do Mato Grosso com o novo ministro da Saúde e alguns assessores. E a pauta da reunião foi a preocupação com a falta de insumos, oxigênio, remédios, não sei exatamente quais são os outros insumos. Antes que, num determinado momento da reunião, o ministro falou: olha, vocês não podem me cobrar nada que aconteceu antes de eu chegar.
Se faltar oxigênio, se faltar insumos, não é da minha responsabilidade, porque a minha gestão está começando agora. E, infelizmente, é isso mesmo, vai faltar. Inclusive, está vindo um navio, diz que veio um navio do Canadá, né, que vai trazer não sei o quê, mas, infelizmente, nós não temos como dar conta. Assim, falou com a maior naturalidade na reunião. Como se fosse uma coisa assim, conversa de bar. Olha, vai faltar e não é da minha gestão, vocês não cobrem de mim. Né? Ou seja, aí diz que os deputados todos reagiram assim, meio incrédulos, né, com a naturalidade. Aí diz que ele começou a gaguejar, o ministro não dizia coisa com coisa, né? E os parlamentares começaram a ir para cima, porque as pessoas levaram. Os senadores também estavam na reunião do Mato Grosso, né? E, bueno, aí decidiram, então, convocar o ministro para ir na Câmara essa semana. Mas eu quero dizer o seguinte: a Rosângela falou a palavra naturalização, né? Quer dizer, a impressão que eu tenho é que nos últimos dias, esse time deles, eles resolveram comprar mesmo esse discurso, né? Quer dizer, tu vê a postura do Melo, tu vê vários deles voltando com um discurso que eles tinham lá no início da pandemia, que é do tipo, olha, vai morrer, mas todo mundo morre um dia né? A impressão que eu tenho é que, diante da incompetência, diante do caos, eles estão retomando um discurso para justificar de alguma maneira e trazem o ponto da economia para o centro do debate, né? Para tentar criar uma base nesses setores médios da sociedade que, diante da inoperância dos governos, acaba sendo capturado por esse discurso negacionista. Eu acho que o Melo, por exemplo, o Melo faz um cálculo político. Quer dizer, por que o Melo está comprando abertamente uma disputa com o próprio governador? Com certeza ele deve ter alguma avaliação que tem eco. E o cálculo político que ele faz é que, no final das contas, em que pese muita gente vai morrer, ele vai ficar como o cara que não quis que a economia tivesse quebrado. Queria que tu falasse um pouco para nós sobre isso, Armando. Teu microfone está desligado, Armando. Vamos ver se melhora o som do Armando agora. Vamos ver se melhora. Botei aqui o fone de ouvido, ver se melhora. Melhorou? Ótimo. Então, é que eu te dizer o seguinte, que não é uma novidade, né, Pimenta? Nós estamos nessa desde o início desse processo da pandemia, e diga-se de passagem... Armando, tu começou a falhar, tu começou a falar, estava perfeito. Aí tu começou a falar e começou a falhar de novo. Eu não sei o que é. Tem alguma coisinha aí que está mau contato de algum... Eu acho que é a interferência da CIA, viu? Ultimamente eu tenho... Aí está normal, agora está normal, ó. Agora está normal. Vou ficar aqui então, olha lá. Então, o que eu estava dizendo é que não é novidade essa postura do governo, né? E se a gente observar a posição do Bolsonaro candidato, a posição do Melo candidato, nós já tínhamos ali, de forma muito clara, uma postura e uma lógica em relação à sociedade brasileira, às conquistas, né, dos direitos sociais, o conceito de economia, como claramente inscritos, né, no ideário neoliberal e numa lógica que, de alguma forma, coloca comodamente o Estado como se fosse uma agência humanitária, né? Tipo assim, nós ajudamos no que é possível, né, mas não podemos comprometer a economia com isso e tal. E, com isso, realmente é algo que a Rosângela colocou como uma naturalização. Então, veja só, nós já somos o quarto, né, estado em número de casos e número de mortes no país. Saímos lá de trás, fomos subindo. Eu volto e meia, digo aqui, o pessoal fica meio incomodado no governo estadual, mas eu digo, nós temos aqui um negacionismo educado, né, mas é negacionismo. Tá? Nós temos hoje na Prefeitura de Porto Alegre um negacionismo arrogante, mais próximo de Bolsonaro. Mas isso responde, no conjunto da sociedade brasileira e do Estado brasileiro hoje, a um momento em que realmente as vidas, né, essas vidas nuas, não importam. Tem uma expressão forte aí do Achille Mbembe, né, que fala das políticas da inimizade, da necropolítica, diz o seguinte: são essas vidas que não merecem como se diz isso em espanhol, duelo, que não merecem o luto, né? Vidas que não merecem o luto, essa é a expressão literal. Então, são vidas descartáveis, que no fim, a dinâmica da economia diz o seguinte: não podemos
parar, temos que seguir adiante, alguns vão morrer. Esse é o discurso do Bolsonaro ao longo de todo o ano passado. Então, nada surpreende, pelo menos um marco de coerência existe. Não dá para esperar nada do novo ministro. O ministro é médico, o ministro não se pode esperar. Meu critério é que alguém que hoje aceite ser ministro de Bolsonaro já não elimina qualquer expectativa possível, porque ninguém vai ser ministro, sobretudo da saúde, entrando em conflito com a orientação geral do governo. Não vai fazer isso. A orientação ali é muito clara. É continuar, né, fazendo algumas concessões muito pontuais, mas continuar na perspectiva de voltar à atividade econômica, custe o que custe. E aí eu queria comentar um pouco como, nesse cenário, nós nos movimentamos, né, porque isso é que eu acho que é a grande questão. De alguma maneira, nós estamos capturados nessa narrativa. Porque, mesmo com a evidência dramática do número de mortos, né, da destruição que está ocorrendo no país, e diga-se passagem, uma destruição que não pode ser acreditada só à pandemia. Recordemos que a destruição das proteções sociais, a desnacionalização da economia, a judicialização da política, a criminalização, né, da luta social, isso é algo que antecede a própria pandemia e que agora, na pandemia, ganhou novos, né, e dramáticos contornos, mas é uma questão que vem se estruturando fortemente. E nós parece que não conseguimos sair da armadilha que isso nos coloca, né? Quer dizer, nós todos os dias protestamos, manifestamos contra isso, falamos, mas há uma espécie de fascínio, né, mórbido, um fascínio pela morte na sociedade hoje. Isso é um problema. Como é que a gente rompe esse transe, né, da morte? Essa ideia de que nós vamos viver apesar da morte. Eu observo nos últimos dias e semanas algo que talvez nos dê uma possibilidade de ruptura, né, que é o fato de que agora mais gente próxima está adoecendo e morrendo, mas que eu digo, relativamente à população brasileira. As pessoas começam a se assustar, começam a ter medo, começam a realmente reconhecer que isso é grave, né? Mas os conflitos dentro das famílias continuam, gente que cobra do outro para usar máscara, para manter o distanciamento, e brigam e tal, porque a sociedade está esfacelada em relação a isso. Nós somos capturados por esse discurso, né, dessa hegemonia centrada numa lógica que não respeita a vida, definitivamente. E aí eu acho, né, primeiro, que nós temos um desafio hoje, que nós temos que enfrentar esse momento que é trans-pandemia, e diga-se passagem, ainda é por bom tempo, né? Quer dizer, nós ainda vamos ter muitos meses pela frente com essa situação, porque, como a Rosângela destacou também, alcançar uma vacinação efetiva no atual cenário, né, de restrições de acesso à vacina, mesmo agora a produção industrial da Fiocruz, né, chegando já num ponto de quase 900 mil doses dia, a produção do Butantan também caminhando para esse nível, mas nós ainda, por uma questão da dimensão da população brasileira, nós vamos ter ainda vários meses em que a única arma que nós vamos ter é a restrição da circulação nesse ambiente de conflito que nós não temos, pelo jeito, força suficiente para movimentar. Apesar da manifestação de um conjunto de governadores, dos secretários estaduais de saúde, da Frente Nacional dos Prefeitos, né, de várias organizações sociais, nós não conseguimos colocar de forma cristalina a questão que é o seguinte: ou a gente para agora, protegendo a população economicamente imediatamente e garantindo aí, como o Peixe, né, sinalizava, 21 dias, um mês e meio, se for necessário, até quebrar a expansão, porque hoje nós estamos vivendo uma nova epidemia que está se espalhando no país todo de uma forma incontrolável, né? Nós somos um perigo internacional, né? Nós já estamos pressionando as fronteiras aqui, a nossa criação viral está circulando nos países da América do Sul e já está chegando a outros continentes, e nós estamos arrasando o sistema de saúde com essa nova variação do vírus. Então, nós estamos entrando numa realidade cada vez mais dramática, mas que, paradoxalmente, está sendo absorvida nesse sentido comum que foi instalado, né, de desrespeito à vida, de não ter direito ao luto, né, quer dizer, realmente é uma negação de tudo. Né? E eu tenho colocado isso também, nós não nos damos tempo de fazer o luto, né, quer dizer, com mais de 3 mil mortes por dia, não há um ritual do luto na sociedade brasileira, há uma espécie de negação desse volume de mortes. Então, quebrar o encanto, quebrar o transe, melhor dito, né, por essa fascinação da destruição que está ocorrendo, me parece que é uma tarefa colocada hoje, é uma tarefa política, né? E eu queria, mais adiante, falar do seguinte: a gente tem que pensar no que é o movimento futuro. O nosso sistema de saúde, esse grande projeto socialista que é o SUS no Brasil, ele vai sair muito maltratado desse episódio, muito maltratado,
em várias dimensões. E vai ter uma sobrecarga, né, de atenção que vai ter que ser enfrentada, que vai colocá-lo numa situação delicada, porque para e passo com tudo isso, os interesses do capital internacional na área da saúde têm progredido, né, a disposição de fazer uma reforma do SUS, não em favor do fortalecimento do SUS, mas de socavar as formas do controle público sobre ele, mantendo o SUS, atenção, ninguém vai querer acabar com o SUS, mas vai querer transformá-lo ainda mais, né, numa forma subsidiária ao interesse central do capital nesse processo. Já começam a falar de asseguramento em vez de sistema universal, começam a falar, né, de uma lógica mais de performance, né, gerencial melhor, começam a introduzir operadores, né, está acontecendo isso no mundo inteiro, lamentavelmente, né? Então, como que a gente se prepara para dar um salto numa exigência maior, né? Hoje, para romper esse encanto mortal e conseguir fazer uma proteção da população. E olhando no médio prazo, como relançar o SUS como projeto socializante, solidário, e arrastar com isso uma dimensão de criar um sistema de proteções sociais muito mais avançado do que nós temos hoje, porque o que temos é importante, protegeu parcialmente, mas é preciso ir além. Obrigado. Muito bom. Doutor Armando Negri, doutora Rosângela, Fernando Piatto, muita gente aqui participando, fazendo seus comentários. Rosângela, eu vi esses dias um mapa dos Estados Unidos e tinha sobreposto os locais onde o Trump foi mais votado e os índices de incidência da doença, né? E aqui no Rio Grande do Sul, nós gaúchos, que tivemos uma votação grande aqui do Bolsonaro, nós temos nos notabilizado por envolvimento de gaúchos e gaúchas em polêmicas. O Osmar Terra, por exemplo, no primeiro momento ficou famosíssimo, né? Osmar Terraplana, com a sua teoria. O vídeo dele é do dia 20 de março, o vídeo é do dia 20 de março do ano passado, garantindo que não morreria mais pessoas de H1N1, eram 771 do que de coronavírus. Tivemos esse episódio a semana passada dessa médica de Camaquã, e por incrível que pareça, o Brasil não acredita quando eu falo que o Bolsonaro entrou na rádio de Camaquã sexta-feira. Ele entrou na rádio ao vivo. Ele ligou para a rádio e entrou ao vivo na rádio. Defendendo a médica e defendendo o que ele chama de tratamentos não previstos em bula, que são justificáveis em época de pandemia, né? Agora, essa sumidade, esse cientista mundial chamado Oryx Lorenzoni lançou uma tese que o lockdown não funciona por causa que as formigas, os passarinhos, né, e os mosquitos não respeitam o lockdown, né? Eu insisto naquela mesma tese. Quer dizer, tem eco para esse discurso do negacionismo. Ontem, em São Leopoldo, ficou famoso um contingente de pessoas batendo continência para uma caixa de cloroquina, na frente de uma caixa gigante de cloroquina em São Leopoldo ontem, né? A impressão que eu tenho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, outros estados onde esses grupos negacionistas são mais organizados, né? Eu não sei se em outros lugares do mundo existe um debate tão intenso como está acontecendo no Brasil. Não é só a negação da vacina, porque é negação da ciência como um todo. Eu queria que tu pudesse falar um pouco para nós também sobre um olhar no meio médico, quer dizer, no meio da saúde, dos profissionais que estão na linha de frente desse processo. Qual é o olhar que os profissionais da saúde têm sobre tudo isso? Bem, é aterrorizante, assim, né, na verdade, porque tu sabe que para criar uma corrente de bem é muito difícil, né, para criar uma corrente do mal é rapidinho, né, eles são organizados, né, eles têm núcleos de organização e de distribuição, inclusive, de informações fake, né, por aí, na verdade, né. Ontem até conversava com uma colega minha, porque tu sabe que uma coisa é óbvia, assim, a maldade e a intenção, né, do atual governo, desses governantes, de tirar proveito da hora mais imprópria, que é o sofrimento de um ser humano, porque as famílias estão sofrendo, né,
eles usam de todos os subterfúgios, e nesse momento vem o desespero, onde eles começam a inserir exatamente a utilização errada de medicações, começa a inserir a utilização de métodos, como esse da médica de Camaquã, né? Começam a introduzir equipamentos mirabolantes, né? O Armando e o Fernando devem ver também, vocês também que introduzem oxigênio de forma, né, totalmente complicada para as pessoas. Então, a gente fica estarrecido, Pimenta. Quem é sério na saúde fica assim, até nem acredita que muitas vezes acontece certas coisas entre os colegas, né? Mas a gente também tem uma dificuldade de defesa da ciência, inclusive pela questão, né, hoje das entidades também, né, Pigato? A gente tem isso hoje, né? A gente tem uma relação complicada, né, com os conselhos de categorias que também não defendem a ciência. A gente precisa da proteção nossa, dos profissionais da saúde, para dizer para nós o que é certo, porque nós acreditamos ainda, né, nas entidades que nos dizem sobre estudos sérios, né, a utilização, na verdade, de medicações, estudos sérios que vão conduzir a forma de conduzir um paciente coronavírus, porque não está sendo nada fácil, né, assim, a gente nunca sabe se o paciente evoluiu por causa da medicação, se ele evoluiu bem ou mal por causa da medicação, ou por falta dela, ou porque, né, a maioria dos hospitais hoje não tem como fazer hemodiálise, Pimenta, e a maioria dos pacientes graves de coronavírus, eles entram em insuficiência renal, né? Então, assim, existe um choque, né, entre essa questão do cotidiano que nós estamos passando com esse monte de informação. E eles usam exatamente esse sofrimento das famílias, que começam uma pressão. Para nós está sendo muito angustiante no dia a dia, quando as famílias querem que coloque medicações, seja ela cloroquina, seja ela, né, qualquer outra, outra que possa vir, né, nesse cotidiano, que cada dia aparece uma diferente, né? E aí a gente fica, né, numa parede, porque a gente diz para as pessoas, olha, eu não tenho segurança de usar essa medicação, porque não tem nenhum estudo que me prove, nem no mundo todo, porque a gente tem embasamento técnico e científico, a gente sabe onde procura, né, na verdade, a gente teve até várias revistas e artigos até que vacilaram em alguns momentos, produzir artigos, né, da questão da hidroxicloroquina. Teve uma discussão no mundo todo da academia mesmo, assim, foi bem complicado, assim, né, se colocou em jogo produções que há uns anos vinha se tentando conduzir já de outras doenças, porque o coronavírus já existia, mas não dessa forma como a gente está agora, dessa disseminação, né, os vírus já vêm sendo estudados há muito tempo, né, mas a questão para mim é bem clara, a intenção de não deixar que a doença, que a ciência possa tomar a frente, desmontaram toda a questão do Sistema Único de Saúde dentro da pesquisa, né, o Fernando acompanha isso melhor, né, todo o desmonte financeiro, de articulação. Nós temos um Plano Nacional de Imunização que há mais de 50 anos dá exemplo para o mundo todo, a gente não conseguiu, né, fazer com que ele fosse, né, ainda acrescentado nesse momento de poder atuar frente ao coronavírus, que poderia, né, nós poderíamos já estar produzindo a nossa vacina há muito tempo nesse país, né, a gente não conseguiu. Aqui no estado, nós tivemos o desmonte do LACEN, que eu posso falar, né, porque nós terminamos o governo Tarso, nós estávamos produzindo insumos, inclusive, para insuficiência renal, né, que a gente estava usando as hemodiálises, os filtros, nós já estava começando a fazer que o LACEN pudesse operar várias coisas e produtos e insumos na saúde dentro do estado, e o governo Sartori entrou e já, né, vendeu, né, todo esse equipamento que hoje está desmontado dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, para mim é bem visível a intenção, né, de poder fazer com que as pessoas conduzam para o caminho da morte. Não existe intenção política, não existe nenhum movimento que as pessoas dizem que, né, e até o nosso governador, infelizmente, né, a gente olha, para mim, a gente brincou até essa semana que o presidente da República estava causando a falta do oxigênio, né, dos insumos para nós no país, e o Eduardo Leite ia nos deixar sem água. Então, a gente não tinha para onde correr aqui no estado, né? Nós ia ficar sem oxigênio, e agora com a privatização da água, imagina, nós dois bens, né, que precisam, na verdade, bens naturais que precisam do ser humano para sobreviver, o estado do Rio Grande do Sul vai ter problemas sérios, né, em relação a isso. Então,
a gente está num momento muito cruel dos nossos governantes. E essa questão dos insumos, Rosângela, do oxigênio, então, dos remédios... eu ia te falar sobre isso. Para te ter noção, eu até coloquei, isso está público, eu não estou falando nada que não esteja público, está na página hoje da Secretaria, sobre os kits, né, os kits famosos da intubação e dos sedativos, né, hoje está na página da Secretaria, que começaram a ser distribuídos, né, o tal do kit, né, para vocês terem noção... Só para a gente entender que nós que não somos do meio médico, né, quando o paciente vai ser intubado, e cada vez mais a gente ouve falar, fulano foi intubado, fulano vai ser intubado, né? Para um paciente ser intubado, são necessários uma série de remédios junto com a intubação, é isso? Sim, é um procedimento complexo, né? Não é um procedimento simples. O paciente que tem, né, o COVID, ele é um paciente muito mais crítico que os outros, né? O procedimento da intubação não era um procedimento comum, tanto em volume como nós temos hoje, a não ser nas UTIs e nas emergências, para quem trabalha. Hoje ele é um procedimento que está sendo ampliado, inclusive, para os leitos de enfermaria, porque nós estamos com pacientes graves nos leitos de enfermaria comum também, né? Porque não estão dando conta os leitos de UTI. E esse é um procedimento que precisa ser utilizado no mínimo 3 medicações para te fazer uma intubação tranquila, né? Tranquila, que nem sempre é tranquila, para te baixar, né, o nível de consciência das pessoas, porque tu imagina, tu tá ali com falta de ar, né? E aí tu precisa baixar o teu sensório para te não sentir que tu vai ser entubado, mas tu já não consegue nem respirar. Tu imagina a angústia da equipe, né, e de todo mundo, pode dar certo ou pode não dar certo, né, Pimenta? E aí a gente precisa de medicações seguras, então esse kit traz medicações seguras. Para te ter noção, a gente usa em torno, né, de um paciente em 2 dias, mais ou menos, eu estava até calculando aqui, nós precisamos de 2 dias um paciente que está entubado, 15 unidades de midazolam, 12 unidades de fentanil, que é um sedativo também, e 12 unidades de atracúrio, né? Na verdade, que é uma medicação que mantém uma sedação, né, tranquila para o paciente poder ser ventilado. Aí tu imagina, né? Se tu olhar o relatório, depois tu te presta a olhar o relatório da entrega das medicações, assim, 25 ampolas, 50 ampolas, 100 ampolas, né, para os hospitais. Então, assim, é algo que não tem como, né, sustentar, tu sustenta 2 dias, na verdade, de um paciente que está no UTI. Então, assim, nós estamos falando da urgência desse momento agora, nós não estamos aqui brincando, né, de fazer esses procedimentos intensivos. A gente vê vídeos desesperadores de colegas no Brasil inteiro. Ontem até tive uma mensagem de uma colega da Bahia, que já estão angustiadas na Bahia, e elas estão apavoradas com a nossa situação aqui no estado, né? Elas disseram, Rosângela, até ia te mandar uma mensagem que nós estamos vendo a situação de vocês pela ocupação dos leitos de UTI, que não baixa de 100, 110, 120, nós já chegamos a 130, eu acho, né, Armando, teve um dia de ocupação, né? Então, assim, a gente vê, flexibiliza, né, aglomera, movimenta o vírus nas cidades, aumenta a taxa de ocupação. Isso é bem visível, quem trabalha na saúde sabe disso. E o pior disso tudo é usar da fragilidade das redes, pelo fato da gente ter hoje essa questão de estar introduzindo, né, instrumentos que não trazem a salvação do ser humano, que medicação, né, procedimentos, de uma forma aí de agravar, né, o sofrimento mais das famílias, porque a maioria das famílias não tem condições nem psicológicas de entender o que está acontecendo com o paciente, né, porque o volume é tão grande. Hoje mesmo eu estava envolvida com uma família que tem 8 pessoas contaminadas, 2 já morreram, 3 estão internados, né, uma está em casa. Então, assim, como é que uma pessoa, né, uma família vai ter condições financeiras, tem vários empregados, emocionais de lidar com tudo isso? Não tem como. E o despreparo todo, né, que a gente tem em relação, e isso não é culpa da rede dos profissionais, aqui eu quero dizer, Pigato, e o Pigato sabe disso, e o Armando também, se não fosse os trabalhadores de saúde desse país hoje, desse estado, dos nossos municípios, eu falo aqui todas as categorias, nós tínhamos perdido muito mais gente, muito mais óbitos teria acontecido, né? As pessoas estão deixando de viver, deixando de conviver, a gente está morando praticamente, né, dentro das instituições para poder dar conta e atender todo mundo. Então, é muito triste e muito maléfico, né, tudo que está acontecendo.
para mim é intencional, né? Quando as pessoas assumem o poder e já conduzem, desde o início, quando o presidente conduziu da forma genocida, seja a palavra que ele não goste, que a gente fala, né? Mas é um caminho, porque quando a pessoa não luta por um país, não vai atrás de insumos, né? Não proporciona que a ciência que esse Brasil tem, né, oportunize salvar a vida das pessoas, né? Ou que a fala, por exemplo, eu vi a fala do governador sobre a questão da renda básica essa semana, diga que não pode isso, porque pode quebrar aquilo. Primeiro é a vida das pessoas, né? O Lula fala isso, né? Primeiro a gente defende, salva as pessoas e depois a gente conserta o resto das coisas, né? Não tem como a gente dar conta se as pessoas morrerem. A dor de uma família, né, com a perda, e tem pessoas que estão morrendo que são importantes para a sociedade, que como todo mundo, todos nós somos, né? Mas a densidade, né, que está causando emocional na nossa população, eu não sei quantos séculos vai levar, né, para a gente conseguir se retratar aí, né, de ter uma sociedade saudável mentalmente. É uma tragédia, né, infelizmente. Permite dizer duas coisas, Pimenta. Posso acrescentar uma coisa aqui sobre... Claro. Porque eu estava vendo no chat aqui também, só para as pessoas entenderem, né? Primeiro, a pessoa chegar na UTI já é um fracasso em cadeia do sistema de saúde. Nós devemos evitar que ela chegasse na UTI. O governo Leite aqui vendeu uma ideia de que enquanto houvesse lei de UTI, nós estávamos protegidos. Isso é uma coisa terrível que nós estamos pagando o preço até agora. Segundo, a mortalidade nas UTIs foi de 80% de forma geral no país, pelo levantamento, né, feito recentemente aí pelo centro da Fiocruz, com variações. A gente tem hospitais com 30%, hospitais com 50%, 60% e tal. Por quê? Porque quando se expande o sistema de UTIs, e se expandiu de forma significativa, aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente abriu quase 1.000, né, e poucos leitos adicionais, a gente tem que colocar equipes que não têm tanta experiência, e inclusive abrir UTIs em hospitais que não tinham UTIs, que não tinham equipe, estrutura e tal, porque é o que a gente chama de meio de fortuna, né? Tu precisa dar uma resposta numa situação que não tem capacidade, né? E para evitar a catástrofe, né, do próprio sistema, ele se expande, mas ele paga em qualidade, manejo. Mas além da mortalidade ser anormalmente alta nas UTIs, tem uma outra coisa, tem gente que passa pela UTI, sobrevive e morre alguns meses depois, que é o que a gente está observando nas estatísticas mundiais. O dano é tão severo, o dano sistêmico é tão severo, que a mortalidade é muito significativa depois, né? Então, a gente tem que evitar que as pessoas cheguem na UTI. Por isso, hoje, nós temos que, através do lockdown, que é o imediato que a gente pode fazer, e na garantia da vacina, de muita vigilância, né? Tenho também atenção ao seguinte, a vacina é uma resposta que tem muitas perguntas em torno a ela, do ponto de vista da própria capacidade de cada vacina frente às transformações do vírus. Então, nós vamos ter que viver ainda muito tempo em alerta e cuidando. De alguma forma, nós vamos ter sempre no horizonte a próxima pandemia, na minha opinião. Isso vai mudar a história da humanidade de forma significativa. E outra coisa importante, o Brasil é um dos 10 países do mundo que tem capacidade de produzir vacina, que tem parque industrial para produção. Então, o fato de a gente não ter conseguido fazer isso até agora de forma suficiente, e temos atrasado muito isso, é fruto de decisões políticas que deliberadamente retrasaram isso. Isso não é um acidente, e o patrimônio que a gente tem de capacidade de fazer isso deveria ter sido valorizado. Desculpe, obrigado. Peixe, evidentemente que no Conselho Nacional de Saúde vocês acabam tendo um olhar sobre toda a problemática, toda a cadeia, né, de setores que estão envolvidos nesse tema, né? Mas eu não tenho dúvida de que essa questão da vacina, né, o tema dos insumos, a questão dos profissionais também, ela se acabou, tu não tem, né, uma hierarquia de... Como é que o Conselho Nacional de Saúde, vocês têm uma relação direta com os estados, vocês acompanham, como é que tem sido o trabalho de vocês, o olhar, a partir do olhar de vocês e a relação que vocês estabelecem com o Ministério da Saúde sobre isso, Peixe? É importante dizer que a gente tem uma rede de conselhos, né? Cada município tem a sua autonomia, cada estado tem a sua autonomia, funciona de forma autônoma, né? Porque somos uma república federativa, mas a gente trabalha em rede, né? Então, a gente articula em rede de conselhos, mas, ao mesmo tempo, no nível nacional, nós estabelecemos relação com outras instituições e órgãos, como o próprio Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, CGU, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União, outros conselhos também de políticas públicas,
e, obviamente, que isso faz com que a gente tenha a relação com frentes, com próprios movimentos, por quê? Porque nós somos um órgão colegiado, né, que está dentro da estrutura do Ministério da Saúde, assim como o Conselho Estadual está dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, os conselhos municipais da estrutura das secretarias municipais. A gente tem o nosso caráter deliberativo de fiscalização, né, e, obviamente, que a gente produz documentos e elabora propostas, né, para enfrentar a situação, e, obviamente, que essas questões elas precisam ser consideradas por quem a gente apresenta. Quando a gente faz uma recomendação ao Ministério da Saúde, ou ao Supremo Tribunal, ou ao Congresso Nacional, ou a algum dos outros órgãos que eu citei, cabe àquelas, né, instituições que foram citadas levar em consideração aquilo que a gente... Por exemplo, a questão do kit intubação. Em agosto do ano passado, isso inclusive saiu na imprensa tradicional, nós apontamos numa recomendação o cancelamento de compras do kit de intubação por parte do Ministério da Saúde. Não recebemos a resposta até hoje. Agora, quando estourou o problema, né? Pois é, não, gente. O repasse de recursos para os estados e municípios, nós tivemos que fazer uma mobilização. Repassa já, porque nós tínhamos 70% dos recursos aprovados pelo Congresso Nacional, liberados das medidas provisórias, que não chegavam nos municípios e nos estados. Todo o represamento que houve de recursos para chegar na ponta, para inclusive atacar a primeira onda, que matou muita gente também ano passado, também aconteceu de forma proposital. A questão do auxílio emergencial, que nós defendemos também, né, que fosse repassado, que tivesse uma série de situações que foram criadas, e que agora eles, inclusive, fazem, né, com que a própria proposta que circulou no Congresso é essa miséria de 150, 250, 375 no máximo para as famílias. Então, é algo assim que a gente sabe da importância que tem da gente atuar, da gente fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas, mas o que eu acho que a gente tem de mais forte é a possibilidade de mobilizar a sociedade para poder enfrentar o momento. Nós temos campanhas, alertas públicos, cartas abertas que a gente faz, né, atividades ao vivo que a gente faz. Essa semana a gente teve a questão das mulheres, né, que também é algo que a gente precisa ter esse olhar, a questão da população negra, da população vulnerabilizada, que é quem está mais morrendo, que é quem está mais adoecendo, né? Essa própria questão orçamentária que a gente lançou no passado, uma petição pública, colhemos 600 mil assinaturas, mas o Congresso Nacional não levou em consideração, tanto que votaram na semana passada essa vergonha, né? Essa carta que a gente fez aberta aí com os conselhos estaduais, municipais e capitais pelo lockdown, agora a gente está preparando, junto com as entidades, porque o conselho não tem CNPJ, né? Então, o conselho ele não é uma entidade, né? Mas nós estamos preparando com as nossas entidades que internamente compõem o conselho, da sociedade civil, obviamente, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde, dos usuários e usuárias, né? E entrar semana que vem, inclusive via judicial, para exigir o lockdown de 21 dias a nível nacional. Nós tivemos, inclusive, essas articulações agora dessa semana para denunciar o que aconteceu e essa nossa nota pública que saiu, afirmando mais uma vez o que a gente já tinha afirmado lá atrás, que esse governo é genocida, e fazendo com que, inclusive, o Congresso tome providências para instalar essa CPI. Então, nós precisamos agora intensificar a nossa mobilização. Nós estamos ontem, aprovamos a nossa reunião extraordinária do Conselho, a realização, nós tínhamos proposto a Semana da Saúde. A prioridade, obviamente, são ações do 5 a 11 de abril, articulado com várias frentes, inclusive, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Frente pela Vida e outras organizações da sociedade civil que a gente conseguiu reunir há um mês atrás, mais de 400 lideranças no Brasil inteiro, para preparar as ações, tanto para, né, sensibilizar a sociedade nesse momento que, infelizmente, a gente chegou antes da Semana da Saúde, para ver, nós imaginávamos que íamos chegar na Semana da Saúde, a 300 mil vidas perdidas. Depois, fizemos uma reunião com a CNBB, com o CONIC e com outras religiões de matriz africana e outras, né, porque a gente achava que tinha que sensibilizar as pessoas por este lado, que é o lado espiritual, que a gente sabe. Dom Joel falou o seguinte, secretário-geral da CNBB, não é só quem tem religião, é inclusive quem não acredita em religião nenhuma. A gente precisa tocar o sentido humanitário das pessoas nesse momento. De que não tem remédio que salva, por mais desesperador que seja a situação das pessoas. Não existe. Aliás, a própria candidata a ministra, né,
que foi apresentada lá, ela disse, olha, esse debate era um debate do ano passado. Aqui a doutora Rosângela trouxe. Era um debate que já passou. Eles continuam insistindo porque eles sabem que 90% das pessoas que tiverem Covid, que vão ter sintomas leves, não vão morrer. E, portanto, se tomarem ou não tomarem, não vão morrer igual. E aí, quando a pessoa toma um remédio que não tem comprovação científica nenhuma, ela vai o quê? Dizer que foi por causa do remédio. Então, é algo canalha. É algo assim, ó, que a gente sabe, né, que, inclusive, existem profissionais de saúde que se jogam nessa falácia. A gente sabe que, por exemplo, a Associação Médica Brasileira, que no meio do ano passado tinha uma posição, agora, essa semana, soltou nova posição. Quer dizer assim, tem que banir isso. Mas o que acontece? Tem negócio, Pimenta. Tem negócio. Essa CPI da pandemia, se tivesse que fazer a pandemia da cloroquina, da hidroxicloroquina, é só olhar a produção que foi feita, os recursos que foram destinados, inclusive, para o SUS, a articulação que foi feita para despejar, quando o Tribunal de Contas da União começou a verificar em loco que estava cheio de remédio, né, nos espaços aí do Ministério da Defesa, inclusive, né, do Ministério da Saúde, começaram a despejar esse remédio, articulando com as secretarias municipais de saúde, que estavam assumindo agora no início do ano. Quantos mil kits vocês querem aí? Despejaram para esvaziar os armazéns, porque estava tendo, e está tendo, na verdade, no âmbito de vários órgãos de controle, investigação sobre isso. O ex-ministro que saiu agora, né, eu já falei aqui, vai ser responsabilizado. Esse inquérito que eu fui chamado aí para depor em nome do Conselho Nacional de Saúde, apresentamos lá o dossiê de documentos nossos, vai ter outras autoridades sendo chamadas. Agora, nós precisamos fazer uma grande semana da saúde, um mês da saúde, para defender o SUS e a vida das pessoas. Esse é o nosso foco agora. Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, nós vamos ter atividades internacionais, inclusive, estamos articulando isso com entidades a nível internacional, porque, inclusive, para chamar atenção para o Brasil. Nós entregamos no dia 8 de março a Organização Pan-Americana da Saúde para ser levada à Organização Mundial da Saúde um documento falando, inclusive, de que existe a possibilidade, tem que ter pressão de fora para dentro. Acho que o presidente Lula, inclusive, está fazendo isso, né? Nós estamos ter pressão de fora para dentro. Nós entregamos a mesma carta para a alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet. Nós precisamos que haja uma ação também internacional de lá para cá, porque, infelizmente, este governo genocida, né? Eu repito aqui, governo genocida, nós escrevemos isso e vamos seguir falando porque é isso que está acontecendo. No Brasil ainda tem sustentação política. Então, nós precisamos ter mobilização da sociedade. Obviamente que as ações que a gente está propondo são ações virtuais, também ações simbólicas, como tivemos essa semana. Essa semana teve uma marcha fúnebre. Lá, na frente do Palácio do Planalto, 10 pessoas com distanciamento social, com máscara, com caixão, com flores, com um banner lá representando, simbolizando as 300 mil vidas perdidas, né, para, né, lugares de destaque, projeções em prédios, carro de som, caminhão de som, levando a mensagem às pessoas, ocupar espaços em rádios comunitárias, imprensa alternativa. Nós precisamos intensificar. O ministro falou uma frase que é simbólica para esse momento. O que é que ele disse? Temos que baixar o calor e ver a luz. Para nós, a luz vem do calor, gera calor. A luz gera calor. Nós temos que intensificar o calor. Não é refrescar. Não é botar panos frios para esquecer o que passou. Ele falou isso, Pimenta, que ele falou para os deputados, ele falou na imprensa nacional. Olha, agora eu daqui para frente. Vamos esquecer o que passou. Não, gente, nós não podemos esquecer. O doutor Pedro Alau, o professor Pedro Alau participou agora na quinta-feira, nós temos um comitê que reúne toda semana, comitê de enfrentamento à Covid do Conselho. Essa semana foi o doutor Vecina, o doutor Pedro Alau, participaram conosco. Ele falou, no mínimo 75% das mortes que tivemos nesse país poderiam ter sido evitadas. A questão da vacinação, eles agora têm uma pesquisa
depois de todo o incentivo ao movimento anti-vacina, depois do presidente dizer que não ia atrás de vacina, depois de impedirem que o governo, inclusive, aderisse ao consórcio COVAX Facility, que tinha a possibilidade de cobertura para 30% da população, eles optaram só por 10%. Se pudesse optar por 1%, eles tinham optado, porque eles não podiam negar e participar. Eles negaram 160 milhões de doses que foi oferecido pelo Butantan em julho do ano passado. 80 milhões de doses que foi ofertado pela Pfizer em julho do ano passado. Eles levaram isso. E agora, quando tem uma pesquisa que mostra que 95% das pessoas não tem medo de virar jacaré, aí eles dizem, não, agora temos que vacinar. Quando eles sabem que a maioria das pessoas, quase totalidade, hoje também concorda que tem que usar máscara. Ontem o ministro diz, agora não é pátria de chuteira, agora é pátria de máscara. O que é isso, gente? Então, tudo isso que nós falávamos desde o início, eles deixaram um ano passar. Nós defendemos a instalação de um comitê de enfrentamento à Covid, de esforço nacional, apresentamos um plano nacional de enfrentamento no âmbito pela FIDA no meio do ano passado, até hoje não nos deram resposta. E agora cria um comitê e deixa de fora fórum de governadores, deixa de fora fórum de prefeitos, deixa de fora o controle social, deixa de fora as autoridades sanitárias e as entidades acadêmicas deste país, científicas. É jogo de cena para tentar ganhar mais tempo, para morrerem mais pessoas, porque a vacina vai dar resultado. É óbvio que vai dar resultado. É daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 5 meses, daqui 6 meses. É óbvio que vai dar resultado. E aí o quê? Vão dizer que é por causa disso que eles estão falando agora? Não, isso a gente já sabia lá atrás. A questão é que nós podíamos ter salvo milhares de vidas. E mais, não fazem testagem até hoje como tem que fazer. As pessoas que estão sendo infectadas é muito mais do que os números que aparecem aí de 12, 13 milhões. É 4, 5, 6 vezes mais que isso. Nós somos um covidário mundial. E isso impacta no sistema. Por isso, concordo com o doutor Armando que fala aqui, o SUS continua sendo pressionado. O objetivo deles é criar o caos no sistema, porque a pessoa que chega lá para ter um atendimento, eu sou do movimento comunitário. Desde os efeitos da emenda constitucional 95 começaram a surgir nesse país, as pessoas chegam lá no postinho, como eles dizem, carinhosamente, não tem o exame, não tem o remédio, não tem a consulta, não tem a cirurgia. E é isso que acontece, as pessoas se revoltam com o que está acontecendo. E eles se aproveitam disso para dizer, não, então tem que vender, tem que entregar, como estão querendo fazer com a água, com o saneamento, como fizeram com a energia. Agora tem que parar, porque aqui quando elas começam a falar, é porque eu paro de falar. As minhas cachorrinhas aqui. Olha, foi muito importante a tua explanação, Peixe, realmente uma visão mais global assim do todo. Vamos fazer mais uma rodada já para concluir a participação de cada um. Agora, Armando, sinceramente, eu não vejo nenhum sinal de que vai ocorrer um lockdown. Eu não vejo nenhum sinal. Pelo contrário, Bolsonaro entrou na justiça contra os governadores, deu uma declaração essa semana que o Exército pode ser mobilizado contra medidas de restrição da circulação das pessoas ou que impeçam o livre funcionamento das atividades econômicas. Eu vejo, essa semana, eu percebi um movimento contrário. Eu acho que o movimento dos negacionistas, ele deu mostras de disposição do confronto. A postura do Melo, gente, né? Vamos combinar. Quer dizer, o cara ganhou uma eleição apertadíssima em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem, né, uma tradição de ter um debate científico com universidades importantes, com instituições importantes. Né? O discurso dele é um discurso absolutamente negacionista de qualquer medida que a ciência aponta. Né? Então, infelizmente, na minha leitura, eu não vejo. E vejo, inclusive, alguns governadores, quando eles fazem algum gesto, eles são pressionados e recuam. Né? E recuam. Mesmo agora, eu estava conversando com o Edinho ontem, ele estava muito preocupado, porque lá em São Paulo fizeram um mega feriadão, mas ontem tinha um super congestionamento em todas as estradas da saída de São Paulo, super
Porque algumas cidades não fecharam, outras regiões não fecharam, as pessoas foram para as regiões que não fechou. Né? Então, eu posso estar enganado na minha leitura, mas eu não vejo, do ponto de vista objetivo, uma sinalização que nós possamos ter. Claro que a situação pode ser agravada em tal ponto que isso vai se impor, né? Mas, nesse momento, eu não vejo uma sinalização do governo que vai ocorrer o lockdown. Não sei qual é a tua leitura. Eu concordo contigo. Eu não acho que a gente tenha, no horizonte imediato, possibilidade de fazer isso. E, lamentavelmente, concordo também com o fato de que, em algum momento, nos próximos 2 a 3 meses, isso vai se impor pelo tamanho da devastação. Eu lamento dizer, mas acho que na forma que vem... Armando, piorou bastante teu som. Piorou bastante agora, Armando, teu som. De vez em quando tu fala, fica perfeito. Aí. Vamos ver aqui. Melhor assim? Aí tá perfeito. Tem que acertar o ponto. Bom, mas está dizendo que eu concordo com a tua avaliação de que o lockdown não está na agenda imediata, né, do ponto de vista de viabilidade, né, de ser sustentado pelos governos, que inclusive o queiram fazer. Há na sociedade um certo cansaço geral de tudo isso e uma negação do que está acontecendo, e acho que o que vai se impor nos próximos meses, o que pode vir a tornar o lockdown possível, é justamente o peso, né, do impacto que vai ter uma mortalidade em ascensão. O colapso do sistema sanitário vai se manter. E hoje, aqui em Porto Alegre, quando um governo, para dar um exemplo local, quando o governo municipal começa a abrir, tendo 145% de valor real, né, de saturação das UTIs... Armando, desculpa eu te interromper, mas quando tu solta o microfone, a gente não consegue entender o que tu fala. Estou segurando. Vamos ver aqui, melhor aqui. Melhorou assim? A ver. Bom, então está dizendo que o exemplo de Porto Alegre é eloquente sobre uma situação que é nacional, ou seja, mesmo com níveis altíssimos de saturação, né, das UTIs, 145% real de saturação, o governo municipal dá passos no sentido de liberalizar a circulação e encontra eco na sociedade, né, que anseia por uma normalidade, certo? Isso também é psicológico, né? E do ponto de vista prático também, na ausência de proteção econômica, as pessoas se lançam, né, para poder sobreviver. É uma armadilha atroz, né? E que nos próximos meses eu vejo que a imposição do lockdown em algumas regiões, pela construção de viabilidade política e social e a expansão do impacto da mortalidade, porque eu lamento dizer, né, eu estava dizendo justamente que eu lamento dizer para vocês, mas eu acredito numa aceleração da mortalidade, e daqui a 2 a 3 meses nós chegarmos facilmente a 500 mil de mortos, né? É fácil isso acontecer. Será que nesse ponto nós vamos começar realmente a entender que é preciso tomar medidas mais drásticas, né? Porque hoje nós estamos na contramão de países, né? Se a gente olha a Europa atualmente, bom, com números muito mais suaves do que o nosso, países estão fechando, né, para poder sobreviver. Porque eu queria deixar muito claro o seguinte: a gente precisa chegar vivo, né, na vacinação. Esse é o problema. Então, o horizonte de uma possibilidade de ter vacinas suficientes em número porque a gente precisa vacinar em bloco, né, territoriais. Tendo vacina suficiente, nós vamos ter que mudar a estratégia da vacinação, nós vamos ter que vacinar territórios inteiros, né, para poder ter um efeito real de proteção populacional. E para isso a gente precisa um número suficiente de vacinas e um tempo para poder fazer isso. Mas para chegar até esse tempo, a gente precisa evitar as mortes que estão ocorrendo agora, todas essas mortes que poderiam ter sido evitadas por medidas independentes da própria vacina, como já foi colocado aqui. Então nós temos um período crítico agora pela frente. Não podemos, acho eu, desistir de colocar claramente a necessidade do lockdown, como uma medida última, desesperada nesse momento. Insistir no distanciamento, insistir no uso de máscara, insistir numa vigilância epidemiológica, testagem, bloqueio, quarentenas protetoras, numa escala que a gente não fez até agora, né? Porque esse é um problema, como o Peixe colocava, muito grave. A gente nunca fez isso para valer, nós testamos pouco, nossos mecanismos de quarentena protetora são escassos, né? A gente tem poucos exemplos positivos disso e muitos exemplos negativos de como não se fez isso. Então, a circulação do vírus é livre, e ela explodiu agora porque a gente tem uma forma, né, viral muito mais agressiva em termos de transmissão, de gravidade, está pegando população mais jovem, está pegando população, né, com sobrepeso como um fator disseminado, né, de
de risco, e portanto, a pressão da mortalidade vai, quiçá, impor nos próximos meses, semanas, uma outra percepção da sociedade sobre o lockdown, né? Mas nós não podemos desistir, viu, Pimenta, da ideia de que a resposta é uma resposta que combina capacidade de bloqueio da circulação do vírus com as medidas sanitárias, sociais e a proteção econômica da população. Porque é um assinte, né? Querer propor os valores que estão se propondo agora da ajuda emergencial e por curto período de tempo, nós vamos precisar de uma ajuda de transferência de recursos massiva durante um bom tempo, porque não é apenas agora, é o problema de proteger economicamente do desastre, né, que está se instalando em cima de políticas regressivas e tal. E quero terminar dizendo uma coisa que me preocupa muito, né? Às vezes a gente tem também um pensamento mágico sobre a vacina, de que chegou a vacina, podemos liberar geral. Tomei minhas 2 doses e agora vamos embora, né? Acabou. A vacinação não vai ser suficiente para proteger a população, ainda mais nesse contexto de mudanças, né, virais. A gente vai ter que vacinar e continuar tendo medidas protetoras. Isso é o que todo mundo está dizendo claramente, inclusive nos países de maior cobertura vacinal. E a segunda coisa que é muito importante é que nós vamos ter que colocar em perspectiva, né, para a sociedade realmente uma forma de mudança, né, da matriz mesmo da sociedade, né, de consumo, ou seja, o que está em disputa para evitar novas pandemias é que nós vamos ter que mudar a forma de produzir alimentos, a forma de consumo, as formas, né, de proteção social, ou seja, a gente tem um desafio social, econômico, ambiental muito importante. Se não fosse a pandemia hoje, nós provavelmente estaríamos discutindo a grande crise mundial que é causada pela questão ambiental e climática, porque isso é muito grave, a gente está deixando de falar nisso, mas isso está evoluindo de uma forma altamente preocupante, né, e acelerada, e nós vamos ter que juntar todas essas várias dimensões, né, de crise e enfrentá-la de uma maneira muito mais potente. Lamentavelmente, o que eu queria sinalizar, né, como final, é que nesse contexto, né, combinado, retirar Bolsonaro não é suficiente para transformar a tendência da destruição do país, certo? Eu fico muito preocupado num arranjo que eventualmente impeça o Bolsonaro e que deixe a política econômica, social, ambiental seguir o seu rumo, né? Tipo, cortamos fora o Bolsonaro e assumimos uma medida mais adequada, porque não seria tão difícil, né? É tipo tirar o Trump, colocar o Biden, tira o excesso do Trump, mas a política norte-americana continua estruturalmente acesa, a mesma, perdão. E aqui nós vamos ter que ter esse cuidado também. Fora Bolsonaro, é evidente que é uma bandeira que nos unifica. Mas além de fora Bolsonaro, nós temos que fora toda a política que veio, né, neoliberal, que já veio antes de Bolsonaro se consolidando, principalmente já no período do Temer, no pós-golpe, e que é uma ameaça permanente, certo? Então a gente pode até humanizar um pouco a política nacional, tirando o Bolsonaro, mas teremos que, para transformar, acertar um golpe duro na lógica da política neoliberal do país, porque senão nós vamos continuar tendo severos problemas para lidar com a pandemia e, sobretudo, com o desastre, né, econômico, social e ambiental que está instalado. Obrigado. Muito obrigado, Armando. Doutora Rosângela Dornelles, as suas considerações finais. O microfone está desligado, Rosângela. Desculpa, é que tem um barulho aqui que alguém está fazendo alguma coisa aqui perto de casa. Queria agradecer a ti, né, por oportunizar, né, não é sempre que eu, o Pigato e o Armando estamos juntos, né, a gente tem se desdobrado para tentar ajudar ao máximo, oportunizar esses debates que a gente trouxe aqui hoje, né, da situação dramática e a tragédia que vai piorar mais ainda, né, e principalmente frente a essa preocupação que nos angustia muito, que é isso que o Armando finalizou, né, de a gente achar e nos preocupar com esse olhar, né, que a população tem em relação de quem é, e aqui acho que a gente precisa tornar o eco, né, que não existe culpados em relação à questão, principalmente em estar buscando, né, a mídia traça essa questão, né, existe o culpado do Brasil estar assim, né, porque era o culpado do PT, existe o culpado disso, a população
não se sente participativa dessas decisões da pandemia, né? Isso é uma preocupação. Não é o fato só de apontar que o governo Bolsonaro também é genocida, mas é tornar que democracia a gente quer ser a partir desse movimento da dor, né? As pessoas têm que se tornar participantes desse processo, porque senão a gente vai ter outra pandemia e a gente está tendo, né, de saúde mental, a gente está tendo de doenças crônicas, a gente está tendo de sequelas em relação ao coronavírus, e as pessoas não se sentem, né, fazendo parte de um processo de um país. Essa é a minha preocupação maior também, né? Nós precisamos ampliar, né, essa relação ainda mais com a questão desses movimentos todos. Eu sei que o Pigato se esforça um monte pelo Conselho Nacional, mas a gente precisa ainda ter clareza disso, né? Aqui dizer, e a gente sabe que nós temos ligação à questão do PT, né? A gente sabe o quanto a gente sofre em relação a dizer que nós defendemos a vida e eles defendem a economia, né? Mais ou menos assim que a gente passa o tempo todo guerreando nos territórios menores, né? E aí aqui dizer que quem defende a economia tem que colocar propostas, inclusive, para a economia, né? Aqui no estado mesmo, eu tive a oportunidade de participar com a Associação Nacional dos Fabricantes EPIs, que não foi bem recebida nem pelo governo do estado e nem pelo governo federal, no intuito de aproveitar esse momento agora de poder oportunizar, né, outras alternativas econômicas também que poderiam estar, né, surtindo. E continuamos com falta de material, com falta de insumos, né? É vergonhosa a questão da aplicação financeira hoje, exatamente também para a pandemia, né? Não só recursos repassados como ano passado, mas em nenhum momento foi fiscalizado se esse recurso realmente atendeu, né, a necessidade do que se precisava para atender, né, a pandemia como um todo. Aqui, só para dizer, Pimenta, eu tinha falado da questão da medicação, para te ter noção, só aquelas medicações que eu te falei, né, eu perguntei aqui para a farmacêutica minha aqui de confiança, o valor financeiro que eu tinha esquecido é em torno de 1.500 só com aquelas 2 medicações que eu coloquei aqui por paciente, né, por dia, né, esse é o custo exatamente da sedação, né, utilizando apenas 2 medicações. Então, imagina o quanto, né, Pigato, esse orçamento do país não chega nem próximo, na verdade, do que a gente precisa, né? A gente não precisa de medidas apenas políticas também, como o que mais nós precisamos nesse momento seria, né, que os nossos governantes tivessem atitudes políticas em defesa da vida, que é isso que nos angustia. A gente vê um caminho ao contrário disso, a gente vê um caminho projetando ações governamentais que destroem mais a população. E a gente não consegue fazer, muitas vezes, que a população entenda, né, que isso está acontecendo. Nós precisamos de atores políticos com mais seriedade. Eu sei que tu, no Congresso, tem agido muito nesse enfrentamento, né, porque o Congresso tem um papel atuante na questão do Estado, e para nós também aqui nos territórios municipais é um enfrentamento diário também quanto a isso. Então, te dizer que a angústia é grande, né, as medidas, elas têm que ser de ordem econômica, também na questão sanitária, né, nós precisamos projetar ações que façam educação, inclusive do setor econômico, que até hoje, Pigato, eu posso ter certeza que nenhum agente aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Encharqueadas proporcionou um curso de capacitação para um supermercado de como agir nessa pandemia, né, isso é básico, e nós tivemos, né, isso no país todo, né, sem essas atuações que a gente deveria, que é básico do nosso sistema de saúde. E nós não podemos admitir que o sistema de saúde do tamanho do SUS, né, que foi visitado, inclusive, Pimenta, na época do governo Tarso, pelos Estados Unidos, na época do Obama, para conseguir implantar, eu recebi a comitiva deles, eles ficaram impressionados, né, com o que nós ofertávamos através do Sistema Único de Saúde, né, a garantia de todos os direitos sociais apenas por uma política, né, só que seria a saúde. Então, a gente precisa fazer essa resistência, né, estamos colocando toda a nossa energia, se a gente colocar aqui a energia diária do que a gente vê num plantão, dentro de um hospital, nas 24 horas, com certeza seria de lágrimas, né, porque é o que a gente tem feito quase que diariamente, chorado junto com as famílias, com os colegas que muitas vezes de madrugada choram porque perde os pacientes. Então, a gente está aqui tentando colocar essa energia da dor
também nesse movimento em defesa, né, desse sistema que possa estar, porque a angústia nossa, com certeza, ainda é de salvar vidas, militar por ela, por isso estamos nessa luta, né, desde jovem, aí, tentando salvar vidas. Te agradeço e colocando a nossa militância aí a favor de uma sociedade mais justa e mais humana. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Agradeço muito, muito a tua disposição, tua dedicação, da mesma forma o Armando. Vocês têm sido incansáveis, né? E só vocês lerem aqui os comentários, vocês vão ver a gratidão, assim, né? A maneira carinhosa, generosa que toda a nossa militância agradece, né, a tudo aquilo que vocês estão nos ensinando aqui. As pessoas estão aprendendo e a gente precisa aprender para poder falar com as outras pessoas. Companheiro Peixe tem sido aí um guerreiro, né, nessa luta. Com certeza, Peixe, nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, tu escreveste já um espaço importante aí nessa luta, né? Quero passar a palavra para ti poder fazer tuas considerações finais também, Peixe. Primeiro dizer que a gente sempre atuou nesses espaços de construção coletiva, então não é por né, uma questão individual, é porque a gente sabe que tem a importância de estar nesses espaços. Tu falou no início aqui, se a gente adivinhava, não tinha como saber, no momento que a gente foi lembrado para poder estar na presidência do Conselho Nacional de Saúde, que a gente teria o desafio que a gente está tendo, mas eu acho que a gente tem um povo muito forte, aguerrido nesse sistema único de saúde do nosso país, representado, obviamente, por profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também por muita gente que é usuário e usuária de entidades do movimento popular, comunitário, sindical, de mulheres, de negros, LGBTs, enfim, que lutam todos os dias pela vida nas suas comunidades, sabem e ajudam, né, a enfrentar a dura realidade e também a defender esse sistema único de saúde, né? Porque sem ele, com certeza, a nossa situação estaria muito pior. E também que a gente tem gestores, gestoras, pessoas que, inclusive, são prestadores de serviços que também têm compromisso. Também têm compromisso. Então, este SUS, a força desse SUS, e de, inclusive, quando quem, né, botou ele lá na Constituição, né, nós tínhamos que ter a saúde como direito humano, e colocou o controle social dentro desse sistema, sabia o que isso significava. A gente troca saber, a gente respeita muito o saber, né, acadêmico, né, de quem fez faculdade, quem tem mestrado, doutorado, pós-doc, né, mas, ao mesmo tempo, a gente é respeitado como militante do movimento comunitário, no caso eu, que represento hoje a Confederação Nacional de Associações de Moradores, a CONAM, presido a Federação Gaúcha aqui, de Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, FEGAMEC, fui presidente da Associação de Moradores, né, de União de Vilas e Bairros, né, quem está no dia a dia. Então, é esta força que o Sistema Único de Saúde tem para salvar vidas, porque, obviamente, com todos os ataques que a gente sofre, né, nós ainda continuamos salvando vidas. Então, a gente precisa continuar. Eu vi um comentário aqui, que não vou fazer referência à pessoa que escreveu, mas que fala, né, de que a gente está vivendo um momento terrível, que a gente mantém-se indignado, né, desesperado algumas vezes, mas jamais, gente, jamais a gente vai estar desesperançado. Jamais. Aliás, o que faz com que a gente continue lutando todos os dias, acorde cedo e durma tarde, é porque a gente tem esperança. A esperança de esperançar de Paulo Freire, que esse ano é o centenário de Paulo Freire. A gente luta, a gente sonha, mas a gente acredita no nosso sonho e a gente faz com que o sonho aconteça todos os dias. É por isso que, mesmo numa situação adversa como essa que a gente está, no momento terrível que a gente está passando, a gente tem que também olhar para trás, para outros momentos terríveis que a humanidade passou, que o nosso país passou. Semana que vem nós vamos estar vivendo um momento aqui no Brasil onde dia 31 vai ter gente comemorando o golpe militar de 64. E onde nós, dia 1º de abril, vamos estar dizendo não ao golpe.
Dia 31, aliás, Armando, nós vamos estar participando de uma atividade do Conselho Estadual de Saúde aqui, que é o Contragolpe. Seminário pela Vida. Porque eles continuam insistindo num projeto de morte e nós vamos continuar insistindo num projeto de vida, de bem comum, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade socialista. Então, é nisso que a gente acredita e é por isso que a gente luta todos os dias e ninguém vai fazer nós baixar a cabeça, ninguém vai fazer nós nos curvar, nós não vamos dobrar a nossa coluna para os fascistas de plantão. E nós vamos seguir repetindo. Eles passarão, nós passaremos. Forte abraços a todos, todas e todos que nos acompanham. Sigamos e venceremos. Obrigado, Peixe. Obrigado, Armando, Rosângela, Fernando Pigato. Agradeço muito, muito a dedicação de vocês. Tenho certeza que eu estou falando aqui em nome de centenas de pessoas. Muitas pessoas emocionadas, dando aqui o seu relato e agradecendo muito a vocês. Obrigado, Armando. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Peixe. Um abraço. Obrigada para todos.